Quando a gente fala em beleza e estética, a harmonização corporal lidera o ranking nas redes sociais. Então, para falar de um tema tão importante, a gente precisa conversar com alguém que é referência no assunto. Ela é médica, sócia proprietária da Clínica Legea de Porto Alegre. Além de ser referência nacional em preenchimento facial e corporal, ela também é palestrante nacional e internacional, como por exemplo, palestrante no INCAS na Europa, na França em 2022. A doutora Danusa Alves, ela é médica, licenciada e speaker do método para tratamento de celulite Golden Incision. Doutora Danusa, seja bem-vinda à TV Caros ao Saúde Obrigada, Você. Duda. Muito obrigada pelo convite. Bom, conseguimos um horário na agenda e agora eu quero saber tudo. Vamos aproveitar e bater um papo. Tá. Doutora, a gente percebe que quando se fala em harmonização corporal, facial, lidera todas as pesquisas, a gente percebe pelas redes sociais do programa, todo mundo quer falar de harmonização corporal e facial. Por que esse assunto entrou tanto em evidência? As pessoas realmente têm procurado? É uma busca incansável por esse método? Sim, eu faço preenchimentos corporais há mais de 10 anos. A gente sempre fez bastante, mas de uns 2, 3 anos para cá, a busca realmente aumentou. Pelo método tanto de aumento, falando da região glútea, por exemplo, que é uma das principais procuras que nós temos no consultório, tanto pelo aumento do volume da região glútea, o remodelamento, a correção das irregularidades, quanto no tratamento da celulite, né? Deixar o bumbum um pouco mais harmonioso, além de arredondado, além de corrigir as formas, fazer a correção das celulites, a correção das irregularidades. Então aumentou bastante, sim. Bom, vamos começar falando do bumbum, porque bumbum, a gente fala que as brasileiras são conhecidas, né, pelo corpo escultural, por aqueles bumbuns perfeitos. E eu percebo que todas as mulheres querem realmente um bumbum perfeito. Esses preenchedores, doutora, eles são temporários, são definitivos? Quais são os métodos que a gente encontra hoje e que são viáveis no mercado? Hoje em dia, nós temos basicamente 3 formas de aumentar o volume do glúteo, né? Então, ou é feita a correção com prótese de silicone na região glútea, ou é feito autoenxerto de gordura, ou é feita a realização de preenchimento nessa região. Falando especificamente dos preenchedores, que é o nosso objetivo, nós temos 2 tipos de preenchedores que são liberados e que podem ser usados para fazer essas correções. Nós temos os preenchedores que são absorvíveis e os preenchedores que são não absorvidos pelo corpo da gente, né? Então essas 2 opções elas são viáveis e podem ser usadas. Como normalmente a região glútea, a necessidade de volume para corrigir aquilo que precisa é uma necessidade grande, existe uma perda importante, nós optamos pelos preenchedores não absorvíveis. Porque com preenchedor absorvível acaba se tornando inviável a reaplicação anual, quase que anual para o resto da vida de um produto que o teu corpo começa o processo de absorção a partir de 30 dias. Então, Duda, imagina, nós fizermos o seu preenchimento hoje, passados os primeiros 30 dias, já inicia o processo de absorção. Então, tu vai sair daqui com o resultado que tu vai gostar. Daqui a 30 dias, tu vai ter um pouquinho de perda. 60 dias, um pouco mais. Ele vai e aí ele vai... Exatamente. Então, os estudos científicos mostram, em relação aos preenchedores absorvíveis, que os estudos científicos, eles mostram que os preenchedores baseados à base de produtos absorvíveis, eles mostram, em relação aos índices de satisfação, que o paciente, quando ele realiza um preenchimento com ácido hialurônico, por exemplo, ele vai ficar nos primeiros 3 meses, 80% dos pacientes se sente plenamente satisfeito. Passados esses 3 meses, ali com 6 meses, esse índice de satisfação cai para 60%. E com 8 meses, apenas 40% dos pacientes fica satisfeito com o resultado do preenchimento. Claro, porque o produto, depois de colocado no corpo da gente, ele já inicia o processo de absorção. Então... E ele trata, por exemplo, o ácido hialurônico, quando injetado, ele também trata, ele promove um colágeno? Como funciona? Não é esse o objetivo. De todas as substâncias preenchedoras, o ácido hialurônico ele é o que menos estimula a produção de colágeno. Tá. Ele é um produto muito mais hidratante. Tá, ele promove muito mais hidratação do que estimulação do colágeno. Também é outra razão da gente
preferir as substâncias que são estimuladoras do colágeno, né? Agora, quando a gente fala em preenchedor definitivo, a gente entra num tema muito polêmico, né? A gente sabe que hoje as pessoas, eu percebo que as pesquisas mostram que as pessoas querem muito preenchimento definitivo, mas por que eu vim conversar com a doutora Danusa? Porque ela é uma referência, ela faz esse procedimento há muitos anos, não sei nem quantos bumbuns, já contabilizou? A gente tem, não tem como. Nós temos um trabalho científico que vai ser publicado agora, nós temos um publicado com quase 3.000 procedimentos publicados, isso cientificamente catalogados, né? E nós estamos em vias de publicação de um novo trabalho científico com aproximadamente 5.000 casos. Ou isso dos seja, catalogados para publicação. Então a gente está falando de 5.000 casos, pelo menos catalogados, né? Isso. Obviamente que a gente tem aí mais casos, então é uma experiência muito grande. Eu tive uma preocupação de trazer esse tema para o programa, porque eu sei da questão polêmica, mas aí a gente também pesquisou muito, conversou muito e buscou realmente profissionais que são referência, e por isso a doutora Danusa está aqui, falando com muita seriedade, propriedade de algo que realmente é uma prática de anos e com resultados muito positivos. Sim. Doutora, por que essa polêmica? Então, o PMMA, ele é o polimetilmetaclato, que é a única substância hoje que é liberada pela Anvisa e pelo Conselho Federal de Medicina para ser usado como preenchedor para fazer essas correções. Ele é um produto que o corpo da gente não absorve. De todas as substâncias preenchedoras, de todas as que existem hoje, ele é o mais antigo usado, com essa finalidade de preenchimento, né? O que a maioria das pessoas desconhece. Né? O PMMA, ele é um produto que inicialmente, assim como a toxina botulínica, por exemplo, ele sempre foi usado na medicina. Então, ele tem um uso em várias áreas da medicina há 60 anos aproximadamente. Então, por 60 anos, ele tem sido usado no corpo humano. Só que ele era usado inicialmente como reconstrução de calota craniana, por exemplo, a reconstrução de lente intraocular, é um cimento ósseo. Sim. Claro, uma concentração muito mais alta, mas como um cimento ósseo. Na década de 80, com o surgimento do HIV e com o uso de antirretrovirais, esses pacientes começaram a desenvolver uma lipodistrofia de face, principalmente Sim. da região glútea, surgiu a necessidade de fazer esse tipo de correção. Como o PMMA era uma substância, apesar de sintetizada, que o corpo da gente não reagia, então ele é um produto inerte, ou seja, ele não reage com o nosso corpo, ele é um produto que não induz a reações alérgicas, porque ele é largamente usado. Onde coloca, ele fica paradinho. Onde coloca, ele fica paradinho. Entendi. E aí ele foi trazido para essa área, para fazer especificamente essas correções do paciente HIV. Começou a fazer esse tipo de correção e o corpo, e as correções, além de serem muito bem tratadas, a gente começou a perceber que os pacientes ainda a gente conseguia promover um embelezamento. Então a gente tratava as irregularidades e o paciente começava a perceber que ele ficava com o rosto mais atraente, se colocados em áreas estratégicas. E aí ele foi trazido para a área estética. Como é um produto não absorvível, surgiu a necessidade de terem também as substâncias que eram absorvidas. Então, a partir do PMMA, olha, te vê, né? Então, a partir do PMMA, que é um produto não absorvível, é que foram surgindo as outras substâncias absorvíveis. É um produto que é largamente usado. Agora, quando a gente fala em um produto largamente usado, a gente entra também no cuidado com os excessos. Mas aí Exatamente. A gente fala excesso de tudo, né? De tudo. Porque eu vejo que as pessoas falam assim, nossa, é perigoso. Eu ouvi falar que, por exemplo, quem coloca PMMA não pode fazer alguns tipos de exames. Isso é verdade? Não, pode. Pode fazer qualquer tipo de exame, exatamente. Pode fazer qualquer tipo de exame. O paciente que pode fazer injeção, por exemplo, de medicamentos. É o paciente que pode... o PMMA é um produto que não reage quimicamente ali com outras substâncias. É claro que a pessoa que faz um preenchimento, tipo eu faço um preenchimento com PMMA, adoro o PMMA, o ácido hialurônico, a hidroxiapatita de cálcio, o ácido polilático, a policaprolactona, ou seja, eu trabalho com todos os preenchedores e gosto de todos eles. Esses produtos, eles não reagem entre si, mas existe, claro, algumas particularidades entre os pacientes que possuem aquelas substâncias que a gente precisa, nós médicos que aplicamos, né, nós profissionais injetores que fazemos esse procedimento de preenchimento, nós precisamos conhecer de cada uma daquelas substâncias para a gente saber a forma como deve ser trabalhada. Mas não é um impedimento, de maneira nenhuma. Pode tomar é claro, injeção, tudo? Tudo.
Tá. Agora, eu tô tirando dúvidas, porque eu imagino que quem tá nos assistindo tá pensando, né? Nossa, eu queria saber isso ou aquilo. Então, eu aqui como leiga, tô fazendo uma pergunta que eu imagino que quem tá assistindo tem essa mesma dúvida. Por exemplo, uma pessoa que colocou o PMMA, aí ela volumizou, gostou, e depois ela quer fazer uma hidratação. Ela pode fazer um procedimento com um produto absorvível, por exemplo? Ela pode fazer um ácido hialurônico depois, ou um bioestimulador de colágeno? Sem problema nenhum. Então, ela pode fazer autoenxerto de gordura, no caso de ela ser submetida a uma lipoaspiração, por exemplo, e for sugerido que se coloque aquela gordura que foi retirada para um autoenxerto de gordura. Pode fazer qualquer coisa, não tem nada que ela não possa fazer. Primeiro, são áreas completamente diferentes. Quando a gente faz uma correção glútea, né, correção de perdas de volume na área glútea, o preenchimento com o polimetilmetacrilato ele é colocado de maneira bem profunda. Então, ele é um preenchedor de tecidos mais profundos. Então, no glúteo, por exemplo, a gente sempre preferencialmente coloca ele intramuscular ou no tecido celular subcutâneo, mas bem profundo. Quando a gente faz um bioestímulo de colágeno, por exemplo, esse bioestimulador de colágeno ele fica muito próximo da superfície da pele, né? Então, são planos de tratamentos completamente diferentes. Um está muito profundo e o outro está bem superficial. Acaba não tendo problema. Não. Bom, a gente está falando de preenchimento facial e corporal, focando aqui hoje no bumbum, apesar da doutora Danusa ser especialista também no facial, mas o bumbum é um tema que é muito requisitado e as pessoas ainda têm muitas dúvidas, então tem que tomar muito cuidado quando você pesquisa na internet, porque você vê de tudo. Mas o ideal realmente é conversar com um especialista, é por isso que Saúde Você existe, porque a gente faz esse trabalho de trazer a informação séria com responsabilidade e com um especialista. Doutora, efeito colateral. Existe algum efeito colateral? Tem o paciente que não tem indicação para colocar? Como que funciona? Tem. Efeito colateral, na verdade, nós temos alguns efeitos adversos relacionados a qualquer tipo de preenchedor que seja colocado. Então, qualquer preenchedor que nós formos utilizar, existe o risco de formação de granuloma, existe o risco de infecção, até para arrancar um dente, né? Então, existe o risco de infecção, existe o risco de seroma com qualquer produto preenchedor. Não é nada específico do polimetilmetacrilato, nada específico relacionado a ele. As complicações ou os efeitos adversos a partir de uma aplicação de PMMA são os mesmos que um ácido hialurônico também poderia provocar, hidroxiapatita de cálcio, enfim, todos os outros, entende? Então, eu acho que tem que ser desmistificado essa sensação de que ácido hialurônico, de que os produtos todos absorvíveis, eles não são eles não trazem complicação nenhuma, não trazem nenhuma complicação, e o PMMA é uma substância que por si só complica. Não, isso é uma inverdade. Ontem mesmo eu estava com uma paciente que fez um preenchimento com ácido hialurônico no glúteo e ela teve complicação em relação ao ácido hialurônico. Ela fez infecção, fez seroma, teve que tirar todo o produto, enfim, né? Nada relacionado, são riscos do procedimento, claro que são raros, são muito difíceis de acontecer. Então, por isso que tem que procurar um profissional que tenha experiência na aplicação dessas substâncias, para que ele consiga para que ele consiga fazer o acompanhamento correto, né? E intervir precocemente quando surgir qualquer tipo de efeito adverso. Bom, a pergunta para encerrar esse tema, porque agora eu quero entrar também no embelezamento do bumbum, mas para a gente encerrar a questão do preenchimento, quando a gente fala num procedimento como o PMMA, que ele é definitivo, se tiver alguma intercorrência, esse produto não é possível retirar do corpo? Não. Existem algumas técnicas que nós usamos para diminuir alguns acúmulos que surgem em algumas áreas específicas de glúteo, mas fazer a remoção completa do produto, não. Então, mas se tiver intercorrência, tem como resolver? Com certeza, tem como resolver. Sem causar deformidade? Sem causar deformidade. Olha que boa notícia. Sem causar deformidade. Então, assim, quando eu fiz, por exemplo, né, qual é o conselho, se eu pudesse dar um conselho, então, para quem quer fazer o preenchimento com uma substância que não é absorvível? É o mesmo conselho que eu daria
para uma paciente que quer fazer, por exemplo, uma abdominoplastia, porque é uma cicatriz que é irreversível, uma cirurgia, né? Procure um profissional que tenha experiência naquilo que ele está fazendo, né? Que tenha conhecimento e que tenha experiência. Como que nem você estava dizendo anteriormente, como dizia Einstein, né? A única fonte de conhecimento é a experiência, o resto é informação. Então as informações são verdadeiras, as informações são fáceis, nem como a gente medir. A gente só vai ter a informação correta referente àquilo que está sendo falado se a pessoa tiver experiência naquilo. Exatamente. Se eu tenho experiência naquilo, eu vou falar da minha experiência. Isso é conhecimento, né? As outras pessoas falando de um produto que elas não trabalham com eles, elas têm a informação. Eu desconheço um profissional que tenha trabalhado com o PMMA e que não goste. Desconheço. Bom, agora nós vamos entrar num outro tema que a gente tem visto muito nas redes sociais. E você, como médica licenciada e speaker, inclusive, desse método, fala um pouco pra gente sobre o tratamento das temidas celulites, que eu acho que é o terror da mulherada. O que é o Golden Incision? Sim. A Golden Incision, ela foi um método que foi desenvolvido, ela iniciou o processo de desenvolvimento há mais ou menos 8, 10 anos, e ele foi desenvolvido junto com o preenchimento do glúteo, né? Então, a gente começou a fazer o preenchimento do glúteo e é claro que nós, né, as mulheres e os homens também, eles não querem só um bumbum grande, a gente quer um glúteo grande, enfim, né, de acordo proporcional para o nosso corpo, mas também lisinho, arredondado, sem nenhuma irregularidade. A gente começou a perceber que a gente precisava de um método que também, que associado com o preenchimento, com as correções volumétricas que precisavam ser feitas, que conseguisse deixar o bumbum arredondado. E aí já existia a subcisão, a subcision, que é um método extremamente eficaz e difundido no mundo todo com a soltura do septo. E aí a gente começou a perceber que quando era administrado, quando a gente fazia a soltura do septo em uma paciente que já tinha feito o preenchimento de glúteo, a gente percebia que a qualidade da pele melhorava muito mais. Assim. A gente tinha, além do ganho da retração septal, uma melhora da qualidade da pele. E aí o Dr. Roberto Chacuri, então, propôs, quem sabe, então, a gente não faz, além de associar alguma coisa à subcision, que era uma técnica já existente. Quem sabe, então, a gente associa um produto bioestimulador a essa técnica. E aí foi criada a Golden Incision, que é, na verdade, uma associação de técnicas. Então, a Golden Incision é a associação da aplicação de produtos bioestimuladores, nesse caso, não especificamente o polimetilmetacrilato, o PMMA, pode ser aplicado a hidroxiapatita de cálcio, a policaprolactona, o ácido polilático, são todos estimuladores do colágeno, a soltura do septo. Para soltar o septo. Para soltar o septo e corrigir. Porque é engraçado que todo mundo que tem celulite pensa que a celulite é um buraquinho. A gente fala, eu tenho um buraquinho, eu tenho um buraquinho. Então, quando a gente diz que é um buraquinho, a gente automaticamente já pensa que falta alguma substância ali embaixo, né? Então, quando a gente fala, eu tenho um buraquinho no bumbum, a gente já pensa automaticamente que existe uma perda de volume ali embaixo. E, na verdade, não é, se a gente fosse falar corretamente, a gente não deveria falar que a gente tem um buraquinho no glúteo, a gente deveria falar que a gente tem uma retração no glúteo. A pele, ela gruda? Ela gruda, exatamente, é uma retração do septo. A quantidade de tecido ali embaixo de substâncias é a mesma de todas as áreas, mas é como eu sempre falo, é um botãozinho da almofada. Tem aquele botãozinho da almofada, tá, mas aquele botãozinho tá profundo, porque falta espuma ali embaixo? Não. Né? É porque existe foi grudado aquele botãozinho ali com uma linha. É uma inflamação também, né? Exatamente. A celulite, uma das causas da celulite é a inflamação. Existe um processo inflamatório ali embaixo. Então, inflamação, acúmulo de gordura, edema, flacidez e retração septal. São as 5 principais causas da formação da celulite. E aí, como a gente vai mostrar aqui, porque a gente tem aí vários vídeos que mostram um pouco do procedimento e até para vocês verem alguns casos aí já tratados aqui pela doutora Danusa, aqui pelo Dr. Roberto Chacur. E até para vocês perceberem que realmente, assim, a diferença é muito grande, né? Então, assim, não é quem tem aquela celulite superficial, a gente vê casos aí até de mulheres. Hoje as mulheres de todas as idades têm procurado esse tipo de procedimento, homens, né? Hoje eu fiz 2 homens. 2 homens? Eu falei, eu vou começar a falar sobre celulite em homem, porque homem também tem, né? Golden Incision. Fiz 2 Golden Incision em 2 homens hoje. Nossa. E eles falaram, um deles tem mais de 50 anos, ele falou, olha, eu sempre me incomodei com a celulite, mas eu nunca nem procurei tratamento, porque como não é
não é comum no público masculino, eu tinha até vergonha de dizer que eu tinha celulite, então nunca nem procurei. Tu é a primeira profissional que eu estou procurando para resolver o meu problema. Os homens têm vergonha por ser uma mulher fazendo? Não sinto isso. Não? Tranquilos? Não sinto. Acho que o homem que também já está procurando tirar a celulite, ele já tem aquela questão da vaidade também, então fica... Acho que também muito da forma como a gente aborda, como a gente recebe, eu deixo... e ele já vem aberto para o procedimento, né? A gente tem que cuidar para que o paciente... Porque é uma coisa, independente de ser homem ou mulher, né, Duda, é uma coisa muito íntima. Sim. Né? Quem tem celulite nunca reclamou, às vezes nem para a própria mãe daquilo. A gente aprende a esconder, a gente não reclama daquilo. Então, é muito íntimo tratar a região glútea. Por isso, eu acho que muitas mulheres fazem e não falam. É muito íntimo tu dizer para as pessoas que tu tinha aquilo te incomodava tanto, né? Uma coisa que eu acho muito legal é que antigamente, vamos falar de antigamente, e isso não muito distante, as pessoas imaginavam que até surgir a Golden Incision, mas não tinha tratamento que tirava a celulite. Então as pessoas recorriam a várias técnicas estéticas, massagens, alguns equipamentos, mas nada que definitivamente mostrasse um resultado como a Golden Incision. A Golden Incision, ela traz um resultado assim... Bom, sou suspeita para falar, mas a gente... um tratamento muito bom, assim, a gente consegue tanto melhorar a irregularidade do glúteo, seja da coxa, em relação à retração dos septos, quanto a qualidade da pele ali, a gente consegue fazer, muito, eu como profissional fazendo esse tratamento de celulite, eu me sinto assim, plenamente realizada na escolha da minha profissão e da minha especialidade, porque ontem eu estava com a paciente chorando ali no consultório, sabe? Porque ela tinha 13 irmãs e as 13 irmãs sempre tiveram a liberdade de usar biquíni, uma calcinha menor, né, uma roupa que não marcasse. E ela nunca, com 42 anos, nunca foi na praia, nunca entrou na piscina. Então ela se privava de ter uma vida social com a própria família por causa das celulites que incomodavam demais. Então isso traz uma insegurança muito grande para a mulher, né? Então, corrigir isso, ver a paciente se emocionar quando ela se olha no espelho, meu Deus, não tem preço, fantástico. Né? Agora, você citou a questão do bumbum. E aí você falou da questão da coxa. O Golden Incision pode ser feito na coxa? Pode. Aquelas mulheres que têm aquela celulite na região abaixo do bumbum, que incomodam por dentro da coxa, pode. E o resultado da parte interna de coxa, abaixo do glúteo, ele também é um resultado como o do bumbum, que fica realmente lisinho, a pessoa muito gosta bom. do resultado? Eu te confesso, Duda, que ele é muito melhor no glúteo. Assim, no glúteo a gente consegue deixar o glúteo liso, sabe? Fica excelente, porque a gente consegue também dar um pouco de projeção, aumentar um pouquinho do volume. Em relação principalmente à região lateral de coxa, culote posterior, daí, como são regiões que a gente não quer volumizar, então a gente acaba tendo um pouco de... A gente acaba tendo um fator que nos impede de deixar a pele, às vezes, 100% lisinha, sabe? Então, a gente consegue corrigir sim, consegue melhorar bastante, mas às vezes não deixa 100% liso, porque acaba tendo um acúmulo de gordura nessas áreas também, né? Doutora, quem não pode fazer a Golden Incision? Quem não pode fazer a Golden Incision? Pergunta. Já vamos aproveitar e tirar todas as dúvidas aqui. Mulheres, gestação, mulheres gestantes, pacientes que estejam em tratamento de alguma comorbidade, de alguma doença, que estejam em tratamento. Tudo é isso. E depois que a pessoa faz o procedimento, quais são os cuidados? Porque, assim, muitos procedimentos, como, por exemplo, cirurgia plástica, o comportamento do paciente influencia muito no resultado, né? Os cuidados pós-operatórios, isso influencia demais. No caso desse procedimento, quais são os cuidados pós-Golden Incision que são importantes? Sim, como a gente faz um hematoma, o tratamento envolve um hematoma controlado daquela área, então o paciente tem que manter um curativo compressivo, que varia entre 24 e 72 horas, depende muito do intraprocedimento ali, na hora que a gente está fazendo o procedimento, que a gente observa de processo inflamatório, de hematoma, enfim, manter o curativo compressivo pelo tempo que a gente precisa que fique. A gente o paciente sai do consultório com a bermudinha compressiva, que tem que ser mantida por 5 a 7 dias, evitar o sol enquanto o paciente estiver com hematoma. E a gente, além do paciente já sair do consultório com a bermudinha, ele já sai daqui com um kitzinho, que a gente libera
para que o paciente já comece a fazer o tratamento em casa, com um cremezinho para passar nos hematomas para que eles absorvam de uma forma mais rápida. Tem pacientes que às vezes ficam com a manchinha ali na pele depois que o hematoma sai, então um ácido que já ajuda a clarear essa manchinha, a manchinha que sai, tá? Mas dependendo da pele do paciente, o paciente tem uma chance maior de ficar mais manchadinho. E uns glóbulozinhos ali de algumas substâncias que vão ajudar a saírem esses hematomas o quanto antes. Mas é engraçado que tu falou, Duda, falando de glúteo, né? Que a gente pensa que o glúteo é uma preferência nacional, né? E quando tu fala... pois é, olha pra você ver. E quando tu fala que a gente fez, né? Nós fizemos uma palestra em junho, né? Em junho em Paris, né? No INCAS. E agora no final de setembro nós estamos viajando para a Ásia para dar uma palestra em Bangkok. Olha. Sobre o preenchimento de glúteo que nós fomos convidados também, o INCAS Ásia. Ou seja, tá todo mundo querendo um bumbum perfeito. É uma preferência, eu estou suspeitando que mundial, né? Então virou preferência mundial. Doutora, o preenchimento, no caso PMMA, quais são os cuidados pós? Só pra gente tirar as dúvidas tanto de um quanto do outro. Pós-preenchimento com o PMMA, o paciente precisa se ausentar das atividades físicas por entre 7 e 15 dias, depende muito assim como a Golden Seizure, depende muito do intraoperatório. Então, o grau de contratura que o paciente teve, a quantidade de volume que foi necessária para fazer a correção que precisava ser feita, tudo isso influencia na hora, mas entre 7 e 15 dias evitar atividade física. Se por acaso eu ficar com algum hematoma também, evitar o sol, naquele período em que o hematoma está ali na pele. Tomar as medicações todas que são necessárias, então o paciente sempre sai com antibiótico profilático, anti-inflamatório, um analgésico um pouco mais potente caso o paciente sinta necessidade. O procedimento é feito com anestesia local, então o paciente ele sai do consultório já podendo, vai para casa, alguns pacientes podem dirigir, na primeira vez eu até prefiro que o paciente venha com acompanhante, mas pode ir direto para casa. No dia seguinte, o que vai limitar o paciente de exercer as atividades diárias de trabalho, enfim, é a dor. Tem paciente que sente um pouco mais, paciente que sente um pouco menos, mas não tem nenhuma recomendação do ponto de vista médico. Então, evitar a atividade física, seguir as recomendações com o uso das medicações que a gente prescreve. E é isso. E sair com um bumbum lindo, lisinho, perfeito. Doutora, obrigada pela sua participação, foi muito importante trazer esse tema tão polêmico, que traz tantas dúvidas, e aí uma especialista que é referência nacional em preenchedores, em preenchimento facial, em preenchimento corporal, tirando as dúvidas de vocês. Se vocês tiverem mais dúvidas, é muito importante deixar as perguntas, acessa lá também as redes sociais, o Grupo Saúde Você, Ponto Oficial, estará constando essa entrevista e você pode, inclusive, acessar as redes sociais da doutora, fazer perguntas, tirar todas as dúvidas de vocês. Mais uma vez, obrigada, viu, Imagina, doutora? eu que agradeço. Sempre bem-vinda ao Saúde Ai, Você. que coisa boa. Eu que agradeço o convite, agradeço conseguir levar um pouco de esclarecimento para que as pessoas... a ideia não é convencer as pessoas, mas é que... Exatamente, também. Que as pessoas vejam um pouco a visão de quem faz todos os dias isso e... Muito obrigada. Agora vocês podem compartilhar também essa entrevista nas redes sociais, estará disponível no nosso canal do YouTube, manda para as amigas, para os amigos, manda para todo mundo, hein? Um beijo para vocês e até a próxima segunda-feira.